Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, estamos aqui de volta para tratar de assuntos muito importantes sobre a tradição judaica, as escrituras e o posicionamento de certas instituições e certas pessoas. Os cristãos judaizantes, eles ficam muitas vezes distorcendo a escritura e a tradição para encaixar nela o seu Messias particular. E como temos visto por aqui neste canal, eles não medem esforços e nem tampouco têm barreiras morais para, de forma desavergonhada, tentar imiscuir a sua idolatria na escritura e na tradição, tentando justificar a suposta condição messiânica de Oto Haish Hatzaluv, o crucificado. Mas, para dizer a verdade, tanto empenho assim e tanta energia empregada não se justifica, é desnecessário. Na verdade, ele aparece sim nas Escrituras, e todos os que a estudam com atenção podem perceber isso. Sim, Yeshua, Jesus, aparece na Escritura hebraica. Assim, já que eles tanto insistem em encontrar Jesus ou Yeshua nas Escrituras judaicas, eu estou aqui então para dar uma ajuda, uma forcinha para eles. Vamos lá. Deuteronômio 13, 2-3. Nós lemos: Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos? Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Gente, notamos aqui então uma advertência de Moisés sobre o falso profeta. Caso se levantasse entre os judeus um suposto profeta que lhes desse um sinal ou um prodígio, e mesmo que o sinal ou o prodígio acontecesse, caso esse profeta lhes mostrasse uma nova divindade, diferente do seu Deus, incitando-os a servi-lo, os judeus não deveriam seguir este profeta. E embora se pense aqui tratar-se de politeísmo, eu quero advertir a todos que o termo Elohim pode ser entendido como singular também, ainda que isso não seja necessariamente assim o tempo todo. E o que Jesus ou Yeshua teria feito? Sim, ele teria feito sinais e prodígios, segundo o Novo Testamento, e disse sempre ter feito em nome de alguém que ele chama de Pai. E se a referência aqui é a Deus, é curioso ver que Jesus disse que os judeus não o conheciam. Então eles perguntaram a ele: Onde está teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: Vós não conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Era este Deus que Jesus queria que os judeus seguissem, um Deus que eles não conheciam. E por que os judeus não conheciam o Deus que Jesus dizia ser seu Pai? Simples, os judeus não deveriam crer em alguém que se passasse por Deus, um homem que se passasse por Deus. Também não deveriam crer em alguém que se passasse por Messias sem fazer o que se esperava do Messias. Não deveriam crer também em alguém que dissesse de si mesmo, capaz de perdoar pecados, e tampouco disse que as pessoas deveriam crer em alguém que lhes substituiria como uma espécie de oferta por expiação de pecado. Por isso, o Deus de Jesus era um Deus diferente daquele que os judeus sempre conheceram, desde o Sinai, e até mesmo antes, desde Abraão. Viram só como é bem mais fácil encontrar Jesus ou Yeshua na Torá, sem muito esforço ou malabarismos? O tema de Ezequiel 15 é a videira. Olhem só que interessante, é a videira. E o texto diz o seguinte: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se pendure um traste?
Realmente uma passagem bem gráfica. Videira, estaca, pendurar, né? Videira, estaca, pendurar algo. Expondo a idolatria daqueles dias, que foi a causa da destruição do templo e do exílio, Ezequiel aborda o tema desta forma, digamos, no mínimo curiosa. Ele junta a ideia da videira, de uma estaca e do ato de pendurar algo sobre ela, ou seja, uma representação idólatra implicitamente. O profeta alude ao fato de que a videira é uma planta fraca, da qual nada de útil se pode fazer. Será que precisamos ir mais longe? Jesus, Yeshua, diz ser a videira, foi pendurado numa estaca cruciforme e isto passou a representar a religião que se originou dele, mundo afora. Certamente por isso é que Ezequiel usa a palavra kli para designar o que se pendurava ali. Ou seja, algo que na verdade não tem utilidade. Jesus está aqui também, hein? Podem verificar. Um texto clássico que muitos crentes desinformados aplicam ao assim chamado Satanás ou ao fictício diabo cristão. O profeta, porém, deixa claro de quem se trata, o rei da Babilônia, no verso 4. Mas quem era este rei que está aqui em foco? Ora, aquele que levou Israel ao exílio, Nabucodonosor. Nabucodonosor em hebraico, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Isaías descreve no capítulo 14 do seu livro o juízo que deveria lhe sobrevir a ele e a seu reino. Caos, destruição e oblívio, esquecimento. O rei é descrito nos versos 13 e 14 como alguém que se achava divino e que seria semelhante a Deus. Já ouvimos essa história antes. O revés, porém, é que ele seria, na verdade, levado ao abismo, ao Sheol, ao mundo dos mortos, conforme o verso 15. Também já ouvimos a história de alguém que queria ser Deus ou semelhante a Deus e acabou morrendo. No verso 19, lemos, enfim, que este soberbo seria como que lançado fora da sua sepultura. Prestem bem atenção, lançado fora da sua sepultura. Isto não aconteceu com Nabucodonosor, é claro. Entretanto, o verso cria uma forma de paródia sobre uma suposta ressurreição. Juntaram as pecinhas? Ainda não? Ok, vamos ao nome então. Nebuchadnezzar. O mesmo quando observado em sua etimologia não significa nada em hebraico, pois o nome é caldeu. Agora, olhando mais de perto, seguindo a leitura normativa do hebraico ou do aramaico, podemos entender algo como a vergonha do rebento, ou o ramo. E é interessante que o profeta tenha escrito o nome desta forma, pois no verso 19, este renovo, ou este broto, ou descendência é chamado de execrável, ou abominável. Parece que alguém nessas historinhas por aí, que queria ser divino, semelhante a Deus, e se exaltar como tal, também é visto como renovo, né, como ramo, não é mesmo? Mas é claro que eles vão escolher o título renovo só quando este tem aspectos positivos. E embora aqui o texto se ajuste com extrema perfeição e precisão, eles irão rejeitar, é claro. Afinal, esta seria uma explosiva contra-propaganda. Pois é, parece que nem é tão difícil encontrá-lo na Escritura, não é verdade? Esta passagem é muito interessante, Zacarias 13. O profeta Zacarias, falando da redenção final de Israel, diz que virá um dia em que o Eterno retirará da terra, isto é, da terra de Israel, dentre os judeus, o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. O termo ídolos aqui não é tão comum. O termo aqui é Atzavim, e de acordo com a sua etimologia, refere-se aos deuses defuntos dos pagãos, isto é, deuses que morriam e que ressuscitavam, se é que você me entende. De acordo com a mitologia dos cananeus, né? Eram os famosos cultos fúnebres dos deuses moribundos. Por isso a palavra Atzavim está até vinculada à ideia de tristeza ou luto. É curioso, não é mesmo? Pois é, deuses que morriam, ressuscitavam, né, etc. Como Tammuz, antigamente, há muito tempo atrás, e algum outro aí mais moderno, né, que também teria passado por essas, digamos, experiências.
segundo as suas lendas. Zacarias prossegue dizendo que os falsos profetas se envergonharão naquele dia e assumirão que não são profetas, mas sim gente simples do campo. E ainda lemos no verso 6 o seguinte: E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O texto é autoexplicativo e nós não precisamos dizer mais nada. Mas aqui vai um resumo. O texto, desde o verso 4, menciona que falsos profetas aparentemente vestiam roupas de pelos, mantos de pelos, para propagarem mentiras. Esta figura está também associada a um falso profeta que seria ferido nas mãos, ou segundo alguns, nas costas por flagelação. Sabendo que Zacarias foi um dos últimos profetas do cânon, a pergunta é, sobre quem ele estava falando? Notem bem, sabendo que Zacarias foi um dos últimos profetas do cânon, a pergunta é, sobre quem ele estaria falando, sendo que o texto aponta para o futuro? Que personagem usava manto de pelos, para mentir e que estaria associado a alguém que teria as suas mãos feridas por falsa profecia? Juntaram as peças? Pois é. Encontrar Jesus ou Yeshua nas escrituras judaicas é bem mais fácil do que os judaizantes poderiam pensar, não é mesmo? Na verdade, é bem simples e aí está, na verdade, uma quantidade interessante de profecias, né, que retratam aí o seu Yeshua, o seu Jesus, né, e talvez eles não gostem muito, mas enfim, é algo que é bem relevante e bem interessante para todos tomarem atenção. Muito obrigado a todos. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.